Bom dia, bom dia, bom dia. 18 de julho de 2022. Agora sim, estamos bem no meio do ano, hein? Agora sim, no meio para o segundo semestre, espetacular, maravilhoso. Num momento incrível para a gente crescer, para a gente mudar. E hoje prometemos aqui um tema incrível que eu coloco sempre no tema da chamada, né? No geral, a gente sempre fala aqui sobre se inspirar, sobre crescer, sobre trabalhar para ficar uma reenergizada, né? Para nossa semana incrível e maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre como recomeçar do zero ou se reinventar para dobrar o seu crescimento. Eu não sei que momento cada um está aqui. Se você já está crescendo, você é quem vai dobrar e se potencializar. Se você está meio assim, não sabe muito bem onde está hoje, vamos fazer tudo ficar bem mais forte, bem mais claro. Esse é o objetivo da conferência de hoje. Então, anota para você quais são as dicas que vão te ajudar. Lembrando que da onde eu tiro essas dicas? Eu tiro da onde do que eu faço na prática comigo, com o Lucas, e o que funciona a gente mostra aqui. E até o que não funciona, a gente pode compartilhar para não fazer, né? Quem estava conosco no final de semana de liderança, que foi espetacular, incrível, né? Tivemos no primeiro dia de tabuladores um treinamento espetacular com o Alex Fernandes, que ele contou o que não fazer e fazer o contrário para crescer. Então, a gente aqui é tão incrível que a gente aprende até com o que dá errado, né? Sempre tem uma maneira da gente fazer isso. Bom, e como é que eu vou começar o dia de hoje? Eu falei que era tudo muito simples, tudo muito prático e que a gente pode começar agora. Então, uma coisa bem bacana que eu gosto assim, de passar aqui é que cada um, né, de nós, né, somos seres individuais e cada um aqui está no momento e tem uma experiência, uma maneira até de enxergar o treinamento, até de colocar em prática, não digo o meu só, cada evento que a gente vai é uma experiência diferente. Nós mesmos, com a mesma experiência, a gente absorve diferente. Eu sempre falo que parece que cada vez que eu ouço os áudios que eu mesma traduzi do Jorge de la Concepción, às vezes eu falo, nossa, mas essa frase aqui, não lembro que tinha essa frase. É engraçado como algumas vezes a gente pega mais para um lado, mais para o outro. E sabendo disso, né, eu vou falar uma coisa assim muito bacana, que é essa parte da gente se reinventar. A gente trabalha com pessoas, né? Nosso negócio é feito de pessoas. E a pessoa mais importante do nosso negócio, quem é, gente? Quem é a gente? E hoje eu vou explicar de uma maneira um pouco mais profunda como que, cuidando melhor de nós, presta atenção, a gente cuida melhor dos outros. Porque, às vezes, as pessoas, quando a gente fala de cuidar melhor da gente, quando a gente fala da gente se potencializar, a gente se colocar como prioridade, tem algumas pessoas que deturpam um pouco esse sentido, e eles fazem o quê? Eles começam a cuidar só deles e o negócio não vai. E não é isso. É um equilíbrio isso, é entender o porquê a gente faz cada coisa. Quem aqui está acostumado a assistir os treinamentos que a gente faz aqui, tanto a Segunda Poderosa, quanto os treinamentos do Grupo A, Grupo B, a gente sempre fala, né? Tem todo um objetivo. A gente posta para quê? A gente prospecta para quê? Para o objetivo de fazer a avaliação. Então, tudo tem um objetivo. Mas o primeiro motivo de todos é entender o que faz um sentido total. Que para a gente poder cuidar dos outros, a gente tem que estar bem. Então, começa anotando essa frase, que essa frase aqui é para você que está recomeçando do zero, ou para você que quer crescer ainda mais. Ninguém dá o que não tem. É impossível você tentar dar uma coisa que você não tem. Isso é muito importante, porque às vezes você também quer ser uma pessoa que quer passar a visão do plano de marketing, que a pessoa vai crescer. Se você não fortalece a sua visão, como é que você vai passar isso? Né? Você não consegue fazer um bom acompanhamento para uma pessoa ter uma vida saudável se a sua vida não está saudável. E, às vezes, eu sei que isso é óbvio, mas eu acho que no dia a dia, principalmente a mulher, né, mais do que o homem, a gente tem isso de ter aquela autoproteção, não que o homem não possa ter também, de acabar cuidando primeiro dos outros depois da gente, verdade ou não? Chega em casa primeiro, né? Você prepara toda a comida, mas vai comer primeiro quem? É o filho, a criança, daí a gente vai ficando por último no normal da vida nossa, do cotidiano. E aí, se você não perceber, você pode estar fazendo isso igualzinho no seu negócio e se deixando por último. E os homens também podem fazer isso. Tanto é que tem a famosa frase em casa de ferreiro, espeta é de pau. E isso aí é um crime, assassinar o nosso negócio. Em que sentido? Que se o negócio somos nós mesmos, se você acha que seu negócio está patinando, se você gostaria que o seu negócio crescesse mais, anota para você como é que está você.
E nós tivemos na aula, na semana passada, uma aula espetacular. Quem perdeu não ficou gravada, mas a gente pode fazer de novo, se o Thiago quiser, porque fala da energia nossa. E a gente precisa da energia para fazer as coisas. Foi uma aula incrível. Ele pode fazer de novo para a gente, né? Quem quiser, ele repete. Aí você assiste, a gente grava. Aí fica gravada para a gente passar para os novos. Foi demais, né? Então, essa parte é fundamental. Então, eu vou passar alguns pontos aqui que são focados no quê? Já anota para você melhorar o seu negócio, para você recomeçar, vai começar com você. E eu vou dar os exemplos de como eu fiz com a minha vida, que você quiser apegar para você, se você quiser ir para um próximo patamar no seu negócio, se você quer recomeçar em alguma área, isso aí realmente vai ser sensacional, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante fazer, antes de falar o que fazer, é importante vocês entenderem um conceito, porque na Herbalife a gente fala muito sobre entusiasmo, a gente fala muito sobre motivação, a gente fala muito sobre sonhos, e aí, às vezes, algumas coisas podem ser que não fiquem tão claras na sua cabeça. E essa é uma delas. É uma frase que pode até parecer que ela é meio contraditória. Se você faz as coisas por motivação, talvez você não consiga fazer todos os dias as coisas que você quer. Por quê? Porque às vezes a gente acorda motivado e às vezes a gente acorda desmotivado. E se você, para fazer essas coisas do dia a dia, para manter essa rotina, para seguir o seu plano diário, tudo que você tem aí para fazer, se você precisa da motivação para poder sair do lugar, isso é meio complicado. E às vezes pode ser que esse seja um dos pontos para você ajustar, não sei, eu vou dar aqui uns exemplos. Então, para você ter certeza que você... É claro que você tem que buscar motivação, vem aqui na segunda, eu também busco as minhas, mas eu não faço só pela motivação, embora eu procure estar sempre motivada. Uma coisa importante para você notar é você tem que fazer as coisas pelo seu esforço, pela sua determinação. Que aquele dia que você vai acordar desanimado, você vai fazer por quê? Porque você está comprometido que você vai fazer e acabou. Mesmo se você não estiver animado, porque existe uma coisa que traz motivação para a gente. Sabe o que é? É a ação. Porque a palavra motivação é o motivo mais ação. É você ter um motivo para agir. Se você age mesmo sem motivo, daqui a pouco a motivação vem. Por quê? Porque você está em ação, é uma das coisas, você estar produtiva que traz realmente muitas coisas da felicidade. Você pode ver que as pessoas que elas são aquelas mais, não sei, eu não queria usar a palavra depressivo, né? Porque a depressão pode ser uma coisa bem mais profunda, pode ser só um desânimo, mas aquelas pessoas que são mais tão desanimadas, tal, e tudo, você pode ver que elas estão fazendo o quê? Parado. É uma pessoa que ela está depressiva, primeiro sinal que ela está o quê? Ou ela está deitada, não está fazendo nada. Dificilmente a pessoa está em depressiva e ela está lá animada, fazendo as coisas, né? Então é importante você agir. Entra em ação mesmo quando você não quer. Tenta criar esse piloto automático, que isso realmente vai ser uma coisa que vai ser muito bacana para você. Dito isto, agora que as coisas vão ser mais por esforço e compromisso do que motivação, eu vou dar uma dica para vocês que foi muito potencializadora para eu poder colocar a clareza e colocar a mente em ordem e tudo mais. Que seria o quê? Quais são as coisas, já que você vai ser a prioridade, já que você entendeu que você precisa cuidar de você, já que você sabe que você tem que estar bem para os outros, quais são as coisas que vocês sabem porque vocês estão na Herbalife, que você precisa fazer para você mesmo cuidar de você? O que a pessoa precisa fazer? Você precisa de uma leitura? Precisa. Tudo que você já viu aqui, você precisa praticar atividade física? Precisa. Você precisa... Aquela sequência, comer bem, mas dessas que você precisa de tempo para fazer, né? Que horas você vai fazer isso? Que eu coloquei no papel quanto tempo eu preciso. E isso é uma coisa particular, isso nem é o seu mentor que vai te ajudar, gente. O que ele quer dizer? Pode até te ajudar, mas é você que tem que colocar no papel, porque cada um aqui tem uma necessidade diferente, né? E você tem que colocar no papel quanto tempo isso demora. A minha, para fazer bem feita tudo, para eu ler, para eu rezar, para eu fazer atividade física, que mais tem aqui? Um monte de coisa. Fazer os treinos, após treino, 3 horas. Mas para fazer assim, com meditação, demorando muito. Dá para fazer em 2, sossegado. Dá para fazer em 2. Estou dando exemplo. O que é que você vai fazer com essa informação? Acordar mais cedo. No seu caso, se for igual ao meu, que de manhã tem os filhos ali, pode ser que você só comece o dia, acabou. Que eu quero dizer, você precisa arrumar um horário para você fazer as coisas que precisam ser feitas para as coisas acontecerem. Porque aí o que acontece? Vocês entendem que o ser humano, tudo está relacionado com a nossa mente, tudo está relacionado com o nosso psicológico. Se a gente acorda igual todo mundo,
na mesma hora que todo mundo, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, se cuidando como mais ou menos as pessoas se cuidam e etc. A nossa mente entende, ela é inteligente, que a gente não vai ter um resultado extraordinário sendo uma pessoa ordinária, que a palavra ordinária parece que é um xingamento, mas não é. Ordinário só é uma pessoa que é comum. Quem é comum, entendeu? O ordinário é uma coisa que é comum. Esse é o significado no dicionário da palavra ordinário. É uma coisa igual a todo mundo. Então, como você pode ter um resultado extraordinário sendo uma pessoa que faz o que todo mundo faz? A sua mente entende que é só loucura mesmo. E ela acaba não entendendo. E aí você vai ter uma vida normal, e aí de vez em quando você resolve pensar nas suas metas ou visualizar, e aí você tem lá nas suas metas uma vida incrível, tudo aquilo que até te enche os olhos, mas ela pensa com ela mesma, mas como é que eu vou chegar lá se eu não estou vendo nada que se encaminha para lá? Faz sentido para vocês? Alguém aqui já se sentiu olhando as metas e pensando, no fundo eu sei que está longe? Tem alguém que já teve essa sensação? Você coloca lá, vou virar presidente. Pô, mas no fundo eu sei que eu não estou no caminho de ser. Eu quero ser, eu tenho fé, mas não estou indo para lá. E aí fica aquela coisa meio de doido, né? Você não precisa saber o caminho para ir, até porque se a gente soubesse, a gente já estava nas nossas metas. Mas você precisa estar se encaminhando para. Porque daí na sua mente começa a fazer sentido, e aí de pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Entende? Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que sabe, que acorda num horário que a maioria das pessoas está dormindo, um exemplo. Coisas pequenas, bebe água mais do que todas as pessoas bebem água, porque a gente sabe que a água ajuda na circulação, já é um monte de coisa. Se alimenta melhor do que todo mundo se alimenta. Estuda mais do que a maioria estuda. A sua mente começa a entender que você tem potencial suficiente para ser muito acima da média, porque você faz coisas acima da média. Você entende? Você não precisa estar ganhando rios de dinheiro para fazer. São pequenas coisas do seu hábito que você faz todo dia, que a sua mente vai começar a acreditar. Não, eu posso, eu mereço, eu quero, porque eu faço as coisas acontecerem. Porque eu sei que a maioria desiste de treinar e eu treino. Porque eu sei que a maioria não resiste, come fritura e eu não como. São com coisas pequenas que você faz todo dia que você percebe que você realmente está uma pessoa melhor. E essas coisas pequenas e simples, por mais que você pareça que não, primeiro, vão dobrar o seu crescimento, dobrar, se você simplesmente fizer isso, ou vão te ajudar a ter um norte para fazer as coisas acontecerem. Então, eu comecei com algumas coisas que para mim eu achava importante. Eu tive que procurar quais as coisas que eu ia melhorar para potencializar, né? Lógico que todo mundo já me conhece, sabe que só de fazer exercício todo dia eu já ia ser a pessoa acima da média, que esse daí já era um ponto meu que era fraco. Mas não era a única coisa, né? Então eu comecei a colocar certinho as coisas do jeito que eu gostaria de fazer, e aí com isso, lembrando que fazer isso, porque eu coloquei a parte da manhã aqui livre, porque você precisa fazer as coisas para o seu cérebro entender que você está mais forte para poder trabalhar. Vou falar bastante essa frase, hein? Vocês não acharem que é para ficar o dia todo só cuidando de você mesmo, né? Para poder trabalhar, para poder realizar. Então, você vai passar primeiro o processo da disciplina para perceber que você está sendo focado, né? Porque não é para todo mundo isso. Se o nosso trabalho é cuidar de pessoas, a gente só vai cuidar melhor da gente para estar pronto para cuidar melhor dos outros, não só para cuidar da gente, porque senão não adianta nada, né? A gente não paga as contas cuidando só da gente. Para a gente poder agregar mais valor para o mundo e para as outras pessoas, a gente começa agregando na nossa e abre o potencial de crescimento para tudo fluir melhor. Então, você pode colocar várias metas aí que são simples, que é só fazer, porque nós aqui no Herbalife, principalmente, nós temos essa felicidade de termos o conhecimento, né, de coisas que a maior parte das pessoas não tem, principalmente o conhecimento para cuidar melhor da nossa vida, verdade ou não? A gente não tem conhecimento de colocar as metas, de cuidar melhor da saúde, tudo que é para cuidar melhor da gente, para a gente ficar bem para o mundo, a gente tem. A gente já tem. Só que, como diz Eduardo Salazar, né, aquele que sabe ler, mas não lê, é a mesma coisa daquele que é analfabeto. Não adianta nada, porque ele não usa o poder dele de ler para ler. E aqui é a mesma coisa. Nós não podemos ser um analfabeto na nossa vida saudável. Nós não podemos ser um analfabeto no potencial de riqueza, não conseguindo colocar em prática. E é simplesmente, semana após semana, nós falamos dos hábitos. Eu posso até compartilhar aqui coisas, enfim, as coisas que são iguais para todo mundo. Eu gosto de compartilhar o que é igual para todo mundo, porque às vezes a pessoa pensa que o presidente e o supervisor são muito longe.
Do mesmo jeito que eu falava para vocês, entre eu e o Jorge tem muita diferença, mas tem coisas que nós podemos ser igual. E se a minha mente achar que a gente faz coisas iguais na primeira parte do dia, principalmente, né, nas primeiras 3 horas do dia, eu começo a achar que é só uma questão de tempo para eu chegar lá. Que é exatamente isso que tem que ficar na cabeça de todos nós. Então, por exemplo, eu coloco lá, eu acordo, né? Aí eu vou lá, tomo meio litro de água pura, que era já uma coisa que eu já... Quem aqui já é aquela pessoa do chá? Nossa, quanto tempo que eu não tomo água pura? A gente treina na Herbalife, fiquei séculos sem tomar água pura proporcional ao chá. Então, pronto, eu acordo, eu tomo meio litro de água, aí eu vou tomar um shot, que não é com os produtos Herbalife ainda, é porque eu faço ele para alcalinizar. Shot do quê? Eu comecei a tomar o vinagre de maçã com água, acompanhado pela Nutri, né? Aí tem a opção limão com cúrcuma e pimenta. Você vai misturando algumas dessas opções de antioxidantes ali, um shotzinho, e aí depois desse eu vou e parto para o meu copão. Aí eu vou para o primeiro copo de chá. E, na verdade, o primeiro copo já é com glutamina, já é com a creatina, já é o meu pré-treino, CR7. E aí eu vou treinar. Mudei algumas coisas do meu treino também, que eu fazia o quê? Eu tomava café e depois treinava. Mas aí, gente, de novo, eu estou compartilhando o meu, tá? Cada um vai fazer o seu. Minha mãe adora tomar shake na sequência treinar. Cada organismo, com tanto que você faça saudável, gente, aqui tanto faz a cor. Tem coisa que não se pega nos detalhes, né? Mas eu estou dando um exemplo do meu. Aí eu vou lá, treino. Aí eu treino pós-treino. Aí, meu pós-treino, no meu caso, eu estou fazendo, já compartilhei com vocês, para ganho de massa magra. Fiquei felicíssima, que é a primeira vez em 1000 anos que eu já estou com a porcentagem de gordura menor do que a massa magra, e eu estava ao contrário, né? Era pouca, mas era maior a porcentagem de gordura. E aí eu já faço o meu 3W, especificamente o meu, com 3 colheres de abacate, porque é para ganho de massa magra. Aí, beleza. Aí eu vou para o meu segundo copão de chá. Resumindo, gente, mesmo fazendo Herbalife há anos, mesmo que eu seja uma pessoa que eu sou hidratada, eu tomo os produtos corretamente, eu não tinha esse hábito de lá para as 8 da manhã já ter tomado 3 litros de líquido. E você começa a ver progressos reais na sua vida em coisas pequenas. Gente, o que é 3 litros de água com chá por dia? Não é nada que qualquer um de nós não possa fazer. Você entende? Sendo que enquanto eu treino, eu deixo ligado o computador e vai tocando. Ou eu estou ouvindo Eduardo Salazar, ou eu estou ouvindo Roger de la Concepción. Então, até aí já fiz uns 40 minutos de desenvolvimento pessoal enquanto eu treino. Eu gosto de treinar. Computador, porque eu treino em casa, tá? Se fosse academia, seria no áudio. Eu gosto de fazer em casa. Aí cada um faz como quer. Aí termino. Aí eu vou meditar. Eu tento fazer de manhã, quando dá, por isso que eu falei que é 2 horas, dependendo, eu vou encaixando a outra parte, né? Hoje já fiz tudo isso, antes daqui. Já andei 15 minutos, porque 15 minutos tomando melanina e ainda fazendo um pouco da atividade física. Ou seja, gente, coisas pequenas que potencializam o nosso psicológico. Porque quando você acorda, tá lá, senta, toma um shake, faz todo dia, para ali, entendeu? Não é a maioria das pessoas. Muita gente já toma um café saudável, não é? Tem que ser acima da média. Você tem que mexer com a sua mente, porque a sua mente é o que vai levar você para qualquer lugar. E você tem que fazer ela acreditando que por que esse ano vai ser o ano mais extraordinário da sua vida? Porque para que as coisas mudem, nós temos que mudar. Para que as coisas melhorem, nós temos que melhorar. O que você está fazendo que está... Eu acordando 3 horas mais cedo do que sempre acordei, estou me achando abraçando o mundo, gente. Porque eu realmente estou mais extraordinária que antes. E o que vale é como eu me sinto em relação ao meu psicológico. Ninguém se compare a ninguém, porque isso aí é o que vai te enfraquecer. É com você mesmo. Então, essas são as coisas pequenas. E aqui, ó, eu vou falar não vou falar nada que ninguém saiba. Mais um motivo para você ficar feliz. Você pode praticar hoje mesmo. É só juntar as pecinhas de algumas coisas que a gente já ouve, que a gente sabe, será que vai? Pô, um pouquinho disso, com um pouquinho daquilo, com um pouquinho daquilo outro. Gente, e você realmente está transformando o seu ano. Por isso que a gente ficou muito feliz com esse negócio da Herbalife, de continuar. Agora que eu fui encaixando um por vez, lembrando que eu comecei só com atividade física. Aí eu vi que eu também podia colocar toda essa primeira parte da rotina com a água, babá. Aí, beleza, eu falei, o que eu posso agora? Porque sempre a gente dá um passinho, consegue dar o próximo. Agora estou em qual passo? Estou o passo de não reclamar. Ave Maria, passou já um dia inteiro sem reclamar? Quem consegue passar um dia inteiro sem reclamar?
Gente, que loucura, a gente não consegue passar um dia inteiro sem reclamar, sem falar que consegue, não consegue. Meu, é um esforço incrível. Então, imagina a gente, 20 anos de Herbalife, que vive no mar da positividade, imagina aquele cara que nunca nem se esforçou. Sai da boca 90% coisa ruim. É por isso que a vida das pessoas só 1% a 2% é realmente rico. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Gente, o mundo foi feito com a palavra, né? Deus e fez a luz. Ele foi falando e as coisas foram se realizando. O mundo foi feito por palavras. E então anota para você, o que sai da sua boca todo dia? Será que você já parou para pensar? Ou só um dia a gente sai de um evento animado e fala alguma coisa? Porque tudo que a gente fala se transforma em realidade. Então vamos só falar coisa boa, procurar falar só coisa boa. E duplica. Porque realmente, gente, nossos filhos repetem o que a gente faz. Nossos filhos falam o que a gente faz, nossos filhos comem o que a gente come, é muito forte isso, né? Então, às vezes a pessoa fala uma frase sem pensar, porque ouviu na rua, né? Ou ouviu um amiguinho falando, ou sei lá, viu num programa de televisão, uma frase qualquer, né? Outro dia, quando é que foi? Meu filho pegou e falou, desgraçado. A gente falou, filho, você sabe o que significa essa palavra? Explicando assim com força, não, uma pessoa que não tem a graça de Deus, explicando para ele. Daí ele já viu. E tem gente que fala tantas coisas e não sabe o significado, né? E aí aos poucos você vai, não repita isso nunca mais, pelo amor de Deus, né? É uma palavra muito forte. São palavras fortes. Para quem estava na mentoria com a Ivana nem lê o nome, não, nem fala a palavra do livro, ela fala mais esperto que, ela fala nem quero ler, falar, pronunciar a palavra diabo, ela nem pronuncia, porque ela já, só de pronunciar já é uma coisa ruim, e é verdade, temos que pronunciar as coisas boas, então começa a notar essas coisas que eu estou falando aqui, de verdade, quem fizer isso vai perceber a diferença, a gente fez diferença de dobrar o nosso volume pessoal de um mês para o outro, só com esses hábitos que eu implantei. Por isso eu resolvi falar eles aqui para vocês. Foram coisas simples, do padrão que a gente estava. De novo, você não tem que focar. Eu não estou falando que você vai ter que fazer X mil pontos, porque cada um aqui está em um ponto de partida. Tem gente que o meu dobro não é nada do que a pessoa faz, tem gente que o meu dobro é muito, depende da pessoa, entende? Então, anota para você essa questão. Qual é do ponto de partida no que você está, que você não vai se comparar. Se você colocar em prática essas coisas, você pode dobrar o seu negócio assim. Porque é você com você mesmo, sempre. Isso não é só na Herbalife, é na vida, coloca isso para você como uma coisa ali além para as coisas acontecerem. E é simples, né? Então, eu vou voltar aqui e vou resumir. Coloca no papel, quando a gente terminar aqui hoje, que sempre tem lição de casa, quais são as coisas que você precisa colocar para você fazer, para você, o seu psicológico entender que o seu amanhã começou extraordinário. E aí você vai poder fazer incrível para as coisas acontecerem para você. Então, para mim, foi a hora que eu acordo, a água em jejum, aí eu coloquei os shots. Por que é importante colocar um shot, né? Por que eu foquei nisso? Porque às vezes, gente, como a gente está um tempo tomando os produtos Herbalife, a grande maioria aqui, se você coloca uma coisinha de diferente a mais saudável, já potencializa o organismo, porque o nosso organismo já está acostumado com coisa boa. Então, se você usa uma cúrcuma, entende? Um limão, um vinagre de maçã, uma outra coisa assim que é saudável, você já potencializa muito. É uma coisa a mais que você ainda não estava pondo, que de repente dá um up, entende? Então é por isso, só por isso. E é coisa barata essas ervas, né? Então você coloca uma dessas outros nutrientes que o seu corpo não estava recebendo junto com os nossos, já dá uma força completamente diferente. E aí você vai para o seu próximo passo, que no meu caso eu recomendaria muito que fosse, se você pudesse, se você quiser, fosse atividade física. Porque, por exemplo, quando eu comecei, não consegui, nas primeiras 2 semanas, não consegui treinar de manhã. Por isso que é importante ter paciência com você, que daí eu vou falar disso aqui também. Por quê? Porque não estava, quando você vai colocar um hábito novo, como é que é? Você sempre dá uma desculpa para o cérebro, né? Aí escapava a atividade física. Aí tiveram na primeira semana, 3 vezes eu fiz atividade física à noite. E foi muito ruim, porque quem já fez atividade física à noite, a maioria das pessoas sabe, perde o sono, né? Não conseguia dormir à noite, porque o organismo ficou muito agitado. Mas eu falei, não, mas o foco maior é fazer atividade, não vou furar. Então, agora eu já dei um jeito de acordar mais cedo, pronto. É a primeira coisa, já vai logo essa parte, já termina, já fica feliz e aí ele potencializa o dia, aquela parte da energia, sem precisar atrapalhar. Aí já faz o pré-treino, pós-treino, pronto. Aí você começa seu dia. Vai começar como? Eu prefiro, particularmente, começar
lendo um pouco, né? O Thiago falou aqui que lê em 20 minutos por dia, 2 livros por mês. Ou falou 20 ou 25, agora não lembro. Ele falou na aula dele lá. Cada um. Então, ou seja, se você não conseguir 20 minutos por dia, 10 minutos você já lê um livro por mês. Parece que é pouco, mas não é. Entendeu? Então, assim, pô, se o tempo que eu treino eu tô ouvindo um áudio, que eu ouço um dos dois. Olha lá, 25 minutos por dia. Ele lê. Se o tempo que eu tô treinando, eu ouço um dos áudios. Eduardo Salazar, se você ouvir todo dia um e treinar 5 vezes por semana, você já ouviu o CD 5 da mentalidade aí inteiro por semana. Eu sempre repito. Ele, Jorge La Concepción, intercala um dia cada um, depois lê 25 minutos. Significa o quê? Para que você vai fazer isso, Priscila? Porque a hora que eu for falar com as pessoas, eu estou no estado de espírito bom para atrair boas pessoas. Você vai com aquela cabeça lá, gente, fazendo desse jeito, você nem lembra da conta que tem que ir para pagar, dos problemas, etc. Eu falei, nossa, você quer que eu esqueça dos problemas da minha vida? Eu falei, não. Eu quero que na hora que não tem como pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero que na hora que você vá trabalhar, não seja isso que fique na sua cabeça, porque senão vai gerar uma ansiedade e como se você estivesse correndo atrás dos clientes e atrás do dinheiro, entre aspas, mesmo que você seja uma pessoa boa e a pessoa sente, parece que foge. Quem aqui precisava muito fechar um cliente e naquele dia você pensando, ai meu Deus, não tenho conseguido, e desmarcou as avaliações, você ficou desesperado. Já aconteceu com alguém isso? Gente, eu tenho 20 anos de negócio, já aconteceu isso comigo. Mesmo que eu não quisesse o dinheiro da pessoa, era para agregar um valor. Mas por quê? Porque aquilo estava na cabeça. Então, só tem um jeito de tirar aquilo da cabeça, pondo outra coisa no lugar, que você não consegue pensar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você pensa uma, ou você pensa outra. Então, pode até ser que em algum determinado horário do seu dia, os seus problemas passem pela sua cabeça. Óbvio, você é uma pessoa normal. Mas não pode ser na hora que você vai iniciar o seu dia. Que a sua cabeça tem que estar em ordem para organizar o dia, para poder saber o que você vai fazer, se é para prospectar, se é para fazer outra coisa, ou se é para qualquer coisa, gente, que não seja trabalho, que seja você brincar com seu filho. Você vai estar com a cabeça em outro lugar, você não vai estar 100% ali, entende? E tudo que você não faz 100% não vai dar o resultado que você quer. Então, começar o seu dia dessa maneira, e aí sim você vai para o que interessa, que é entender, agora que eu cuidei de mim, eu estou pronta para cuidar da outra pessoa. Então, esses são os pontos da sua rotina inicial do dia, né, de você colocar ali um dia diferente, pronto, energizado para as coisas acontecerem. Então, essa era uma das partes, né, para o dia potencializar. Agora eu vou falar outras que eu já falei, mas é bom sempre repetir para ninguém esquecer. Por exemplo, eu estou dormindo cedo. Agora eu comecei a dormir mais cedo do que nunca. Mais ou menos 15 para as 9 eu estou dormindo. Tem dia que é mais tarde, tá? Mas eu vou explicar por quê. Nossa, você gosta de dormir cedo? Eu falei, não, eu gosto de dormir. Quem é que gosta de dormir? Eu gosto de dormir. Não consigo acordar tarde. Eu queria. Sabe que eu entrei na Herbalife, gente? Olha que beleza o pensamento de uma menina de 24 anos. Porque o meu problema não era trabalhar muito. Eu podia trabalhar 12 horas, 15 horas. Eu só não queria acordar cedo. Isso era uma coisa. E aí eu podia fazer essa escolha na época que eu não tinha filhos pequenos, porque não ia ter ninguém que ia me acordar de manhã. Eu podia trabalhar o dia inteiro e acordava tarde, era outra época, outro momento. Né? Então, eu gosto de ter a qualidade de sono. Só que se eu não consigo tirar de manhã, de qualquer jeito eles vão acordar. E agora eu quero fazer um monte de coisa antes deles acordarem. Então, eu preciso dormir cedo para poder dormir muito. Então, são as escolhas que a gente faz na vida ao longo da vida. Se você tem essa sua felicidade, que você pode colocar, que você vai acordar às 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, ninguém vai te atrapalhar e você consegue fazer toda essa rotina, parabéns para você. Mas não é o caso aqui na minha residência. Então, falando sobre a minha pessoa, eu durmo cedo por isso. Né? Fora a qualidade do sono ser bem melhor esse horário. Então, assim, gente, como é que faz para dormir 8h30, 9 horas da manhã? Sei lá, cada um com a sua técnica. Tem gente que vai deixando só abajur na casa, para de tomar o chá. Eu não, posso tomar um copo de chá que eu durmo. Eu não tenho problema desse de insônia, gente. Eu deito, durmo. Lucas fala, impressionante, em 1 minuto estou dormindo. Olha que é uma pessoa de consciência limpa. Não durmo, gente. Mas, assim, uma coisa que ajuda para o sono, no caso, pode ser a melatonina, né? Que também pode ajudar. Tomar melatonina, que é melatonina, é um suplemento. Ó, tem um aqui, ó. Ó, não é da Herbalife, eu sei, mas é importante. Às vezes, se existem suplementos bons, esse eu gosto desse aqui. Pura vida. Na verdade, por que eu tomo esse se eu durmo bem? Para ter sono cedo, né? Porque eu sono cedo nem sempre vem. Eu tomo a melatonina, você toma essa aqui é gotinha, você toma e já dá com sono, mas se você é uma pessoa que não vai tomar melatonina, gente, é só acordar cedo no primeiro dia, que no dia seguinte você já tá com sono.
Acorda às 5 horas da manhã, 8 da noite, você já está morrendo, já, esbudegado já. É mãe, não é verdade? Assim, a gente fica lá e tal. E é isso, trocar programas do Netflix por outras coisas e as coisas vão acontecendo. Hoje eu coloquei um Stories, né? E o objetivo dele era ser mais profundo. É um Stories que eu copiei do César Menotti, e ele fala, né, que quando você ama alguém, né, quando você casa, alguma coisa assim que ele fala, você não tá escolhendo uma pessoa, você está abrindo mão de todas as outras mulheres para uma só, mas se você fez isso por amor, né, ser fiel a uma pessoa não é um fardo pesado, é um prazer. É mais ou menos isso o tema. Só que eu coloquei isso e eu poderia usar para todas as áreas. Toda vez que você faz uma escolha que você sabe que você está fazendo, tem gente que fica pensando nas coisas que ela está abrindo mão. E aí, gente, fica pesado a vida, fica um fardo. Por exemplo, vou fazer dieta. Ai, meu Deus, não estou comendo pizza, não estou comendo hambúrguer, não estou não sei o quê. E a pessoa fica ali só pensando no que ela está perdendo. Se você entende que a escolha que você fez trouxe muitas outras opções melhores, sua vida mais saudável, mais energia, mais jovem, né? Se você entende por que você fez a escolha, você faz a escolha feliz. Que eu já expliquei aqui que o que realmente fez diferença para mim, por isso que eu falo, cada um tem um motivo, cada um tem um objetivo. O que realmente fez um motivo para eu feliz, não por prazer, não por obrigação, para eu feliz fazer atividade física, quando eu estou fazendo, que é aquela hora que me dá aquela sensação ruim, que é na hora da dor, eu fico pensando que exatamente é essa dor que todos os tops do mundo sentem, porque todos eles têm um corpo delineado, todos eles treinam, então eu fico pensando, né? Eu estou no caminho que vai me levar para as coisas que eu quero. Esse é o pensamento que eu tenho para ser uma coisa feliz. Você tem que saber o que vai te fazer feliz. Então, beleza, eu não estou afim de... não sei se vale a pena para mim nessa fase da vida que eu tenho tanta coisa para resolver, eu cuidar de mim. Por que eu tenho que dormir cedo, acordar cedo? Por que eu tenho que treinar? Porque eu quero crescer no plano de marketing. Talvez esse seja o seu motivo. Talvez não seja ficar em forma. Talvez não seja seu melhor equilíbrio. Não que você não queira cuidar de você. Mas, às vezes, tem outras coisas na sua vida com prioridade. Só que, às vezes, a gente não entende aquela famosa... Engraçado, um livro que a gente lê tão clássico da Herbalife que agora, no que eu estou falando hoje, faz tanto sentido. Que é o famoso afiar o machado, né? Quando você lê os 7 hábitos altamente eficazes. O que é afiar o machado? Quando o lenhador só está cortando lá a árvore, cortando a árvore, e ele não para afiar o machado, e aí você vai cortar depois a árvore e não vai mais, né? Porque está ficando cega. O machado está ficando cego. Parar para afiar o machado faz você cortar bem mais rápido e mais eficazmente, muito mais árvores. E você é o machado aqui. Então, quando eu falei que o assunto de hoje é totalmente relacionado com você recomeçar, no caso de quem está começando, ou potencializar dobrado para você, pensa como uma coisa que vai ser para o seu negócio, para o seu futuro, para você mesmo. Pensa que você trabalha num negócio que, da onde vem nosso dinheiro trazer pessoas para o negócio, para o produto ou para o negócio e cuidar delas, acompanhando elas, seja do produto ou negócio. E que não tem como você cuidar das outras pessoas sem ser cuidando de você primeiro, é impossível. Até dá, mas não é tão eficaz, não é tão bom, é estafante. E a gente quer fazer Herbalife para a vida toda. E quando a gente cuida muito bem da gente, pelo contrário, a gente quer cuidar dos outros. Porque a gente viu, nossa, minha vida melhorou tanto, eu estou tão bem. Não é assim quando a gente fala que perdeu peso, quer ajudar outra pessoa? Mas pensa no processo. No processo, porque a gente aqui na Herbalife, a gente inspira as pessoas com o nosso resultado. Então, às vezes, a pessoa compra o produto de você porque ela viu que você emagreceu. Às vezes, a pessoa entra no negócio porque ela viu que você teve resultado. Só que entre você de ontem e você de hoje, existe o processo. E é esse processo que a gente tem que fazer todo dia com as pessoas. Por mais que elas tenham que se inspirar no resultado, na hora ali do dia a dia, o que vai dar o resultado é o processo. É o processo de conseguir trocar um novo hábito. E aqui eu estou falando dos 2 hábitos, dos 2, tá, gente? Eu comecei a começar pela parte da saúde, porque você, antes de mais nada, precisa da energia, que é fundamental. Tão fundamental que eu falei para o Thiago repetir a aula na quarta que eu vou gravar, né? Ele está aí, já falei gravado aqui, agora ele vai fazer, né? Espero que ele esteja disponível para nós na quarta-feira, invocando sutilmente ele para fazer a aula de novo. Você precisa da energia para a sua primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Como é que a gente inspira para o negócio? Como que é esse processo do acompanhamento entre você ser o supervisor que não tem dinheiro e você ser aquele cara dos royalties bem-sucedido? Porque às vezes você está aqui e você não tem os royalties ainda. Você ainda não está no lugar onde você gostaria de estar.
Só que para você estar no lugar onde você gostaria de estar, olha que louco, você tem que inspirar pessoas a também quererem os royalties, porque royalties só se faz com pessoas. Não é muito louco isso? Parece meio louco, mas é meio louco mesmo, né? Mas como diria Jim Rohn, né, no CD da Mentalidade, Eduardo Salazar, só os malucos ganham milhares de dólares. Então, esse é o primeiro ponto. Então, anota para você no seu processo de construção de royalties, tudo começa do pequeno dinheiro que você ganha. Você só precisa inspirar a fazer a primeira parte de se cuidar das pessoas e ter os clientes. O seu royalty vem das pessoas só repetindo o pequeno dinheiro que você faz. Pequeno que eu estou falando aqui, tá? É não desmerecendo o dinheiro de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não é isso? Pequeno perto do que você vai ganhar. Então, se você, da onde vem os royalties? Que às vezes a pessoa trava nessa parte, mas eu nem ganho, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou explicar a pessoa? Você vai lá, se cuida, ajuda outras pessoas a se cuidarem e com isso faz a sua carteira. 2, 3, 4, 5 mil. Com a ferramenta que você quiser. Só programa fechado, espaço da saudável, desafios, uma maneira que você quiser, não importa. Mas assim você vai ganhar esse dinheiro, vai fazer o processo do acompanhamento bonitinho da pessoa construir novos hábitos. Traz novas pessoas para o negócio. Essas pessoas vão aprender a ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Também fazendo a mesma coisa. E cada pessoa que faz isso é um pouquinho de um royalty. E todos esses pouquinhos de várias pessoas vão construir o seu cheque de presidente. Então, quando você entende que um cheque grande, que parece grande, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil por mês, vem de você fazendo um pouquinho e várias pessoas repetindo e fica claro para você, você entende que a melhor maneira de ter um cheque grande é focar no pouquinho e fazer muito profissional esse pouquinho para duplicar esse pouquinho e, de repente mesmo, o cheque vem. Parece mágica, gente, mas não é. É muito lógico. Se você respira, de novo, vou falar como a gente dobrou nosso volume pessoal. Respira, volta para o básico. Potencializa melhor você. Ajuda a potencializar ali no pequeno e, de repente, seu cheque cresce. De repente mesmo. Parece mágica que de um mês para o outro o nosso cheque dobrou. O volume pessoal e o de royalties. É muito louco como que é por pouco que você cresce e por pouco que você não cresce. Vou repetir essa frase, gente. Por pouco você cresce e por pouco você também não cresce. As mesmas coisas, gente. E o mais incrível, se eu te falasse agora, olha, agora eu vou querer respirar fundo para não sair correndo. Gente, eu vou me animando comigo mesmo. Eu sou meio doida. Vocês me entendem, né? Vocês aprendam a gostar de mim no meio da minha doideira, que a minha cabeça vai e volta. Até esqueço o que ia falar. Olha que louco. Olha lá, até vou tomar um gole de chá, que eu até esqueci o que ia falar. Se eu falar para vocês, ó, respira, que tudo que vocês precisam para ficar muito rico, vocês já sabem. E já fizeram alguma vez. Vocês acreditam nisso? Era para ficar animado. É só repetir constante, junta tudo, os hábitos bons, acabou, gente, acabou. Não precisa de mais nada. Daí, cada vez que você vai tentar pirar, que às vezes a cabeça pira, nossa, e vai para outro lugar, ai meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, que não dá certo, que eu não vou. Calma, respira, volta. Repete essas coisas muitas vezes, que você vai ficar muito rico. Ajudando pessoas, impactando o mundo com pequenas coisas. Com pequenas coisas. Que às vezes a gente não vê que o grande está muito focado no pequeno. Eu sou muito grata à Herbalife fazer isso por nós, porque cada passo que a gente vai fazendo, a gente só precisa dessa pequena sabedoria. Essa pequena sabedoria. Por isso que é importante todos os dias ouvir Eduardo Salazar. É importante, eu ouço Eduardo Salazar e eu falo muito do Jorge de la Concepción, não é porque ele é número 1 do mundo. Eu já falava dele antes dele ser 100K e tudo mais. É porque ele colocou em prática exatamente Eduardo Salazar e atingiu proporções, nem sei explicar o tamanho das proporções que ele atingiu, fazendo só o básico. Exatamente disso. Então, quando você estiver assim, pensa, como que você acha, quando você quiser achar, o que existe por trás de um grande negócio, dos tops do mundo, etc. Gente, eles começam, usam o produto. Eles fazem o que Mark Hughes falou em proporções enormes. Você precisa pensar o seguinte, como você vai chegar no verão de 2023. Só isso. Fala, o que isso tem a ver com o meu cheque? Tudo! Eu quero ser a pessoa que qualquer pessoa que me conheça da minha lista quente inteira
tenha o melhor padrão de referência de olhar o antes e depois do corpo e se inspirar de todos os níveis. Esse é meu objetivo esse ano. Eu ser a figura feminina e o Lucas a figura masculina dele, mas estou falando da minha, porque o objetivo dele é o dele, o meu é o meu. Embora eu sei que o dele é o mesmo também, porque a gente está nessa pegada. Eu quero que a pessoa pense, nossa, é esse resultado que eu quero, eu vou ter que falar com a pessoa da Herbalife, porque olha lá o resultado. É isso que está na minha cabeça só. Não quero que vai precisar procurar em nenhum outro lugar, que já existe aqui. Imagina quantas pessoas da sua lista quente, eu quero pôr meu antes e depois, e meu antes não é um antes gorda. Não é um antes que eu preciso engordar, para depois... Meu antes é magra já. Meu antes de depois de 20 anos é magra. É o meu antes de hoje com o meu antes, meu depois de hoje, daqui uns 3 meses, para o verão de 2023. E essa ser a referência. É esse meu foco. E com isso ajudar um monte de gente que está junto comigo a ter os melhores resultados possíveis, para todos eles serem os resultados mais impactantes da lista quente deles. E todo mundo vinha atrás de mim e atrás deles. Vocês entendem? Isso aí vai trazer o seu cheque de presidente. Agora, para isso aí acontecer, que é o que eu falei hoje, não é só a comida. A comida é tomar shake, é comer bem, é dormir bem, porque do sono precisa da recuperação, entende? E você ter coisa boa, não é ficar bom só por fora, é por dentro e por fora. Então, se você for essa pessoa que é melhor por dentro e por fora, porque depois que você tem impacto, você tem que estar com a sua lista quente, você tem que ser uma pessoa o quê? A mais positiva, a mais de brilho nos olhos, a que fala coisas boas. Ninguém gosta. Gente, quem já reparou como é fácil detectar quando você está perto de alguém? Que sem querer, a pessoa não faz de propósito, mas a pessoa suga a energia, que fala um monte de coisa ruim. Tá? Quem tem um parente assim, gente, um amigo assim, um vizinho assim, um sei lá, vocês nunca repararam que você sai até pesado, né? Quem já saiu pesado do ambiente, né? Mesmo que a pessoa não tá passando, às vezes, um momento bom da vida, não é de propósito, mas vocês não conseguem detectar quando a pessoa tem energia assim? Quem consegue? Faz um assim para eu ver que vocês estão aí. Sabia que também dá para ser o oposto? Você tem que ser aquela pessoa que quando seus amigos encontrarem, que eles estão ruins e tal, eles saem de perto de você, nossa, que delícia, né? Me deu um alívio, minha vida ficou tão feliz quando eu fiquei perto dela, quero ficar perto de novo. Então, essa combinação do impacto físico e do impacto chega a ser uma coisa emocional, gente. As pessoas precisam ouvir coisas boas, precisam ouvir ideias, precisam ouvir coisa boa, gente, coisas que levam a crescer. E você pode fazer isso de várias maneiras, estando perto delas pessoalmente, e também pelas redes sociais. Só que acontece nas redes sociais hoje é que a grande verdade, vocês podem ter reparado isso, é que no Instagram as pessoas conseguem fingir quem elas não são. Porque, primeiro que fisicamente os filtros dão uma modificada na pessoa, né? Na verdade, tem gente que você vê pessoalmente, nossa, aquela pessoa é aquela lá que a gente vê online, né? Que diferença que dá, né? As pessoas conseguem se transformar. Dá para dar uma melhorada, né? Maquiagem e tudo mais. Filtros. E também online, quantas pessoas que você segue, que você já viu, que você conhece pessoalmente, que as coisas que ela posta não tem nada a ver com ela? Acho que ela queria ser aquela pessoa, né? Posta umas frases motivacional bonita, posta umas coisas que não é a pessoa como ela é. Então, assim, pelo Instagram não é o mesmo impacto pelas mídias sociais, Facebook, que seja, do que pessoalmente. Claro que você vai continuar agregando valor online, eu não estou falando que não, é para continuar fazendo. Mas você tem que ser aquela pessoa que quando chega fisicamente, é aquela pessoa de luz que as pessoas precisam. Tem aquela energia, tem aquela coisa. E aí, isso aí é que vai fazer você ter 2023 o melhor ano da sua vida. Porque 2022 você está plantando para ir agregando isso e coisas que são de pouquinho em pouquinho. Então, assim, eu não sei explicar para vocês, isso não é uma coisa que é para explicar, talvez, em palavras. Vocês fazendo, vocês vão sentir isso bem mais. Mas se vocês colocarem em prática o que eu falei aqui hoje, ó, vou até terminar 10 minutos antes, que daí vocês têm 10 minutos para fazer isso, que a gente terminaria às 11h30. Anota no papel quais são as coisas que você precisa fazer que você vai ficar para ser uma pessoa extraordinária. O que você vai poder acordar de mais cedo? Quanto tempo demora o que você vai fazer? Vou treinar, vou ler, vou tomar água, vou meditar. E quem nunca meditou, que eu já falei aqui várias vezes, meditar não é só uma questão que te reinicia, né? Meditar te ajuda a ser uma pessoa mais calma. Porque quando você medita, como você tem que ficar tentando se concentrar em estar no momento presente, sem pensar em outra coisa, sem ficar ansioso, daí você começa a falar, pensar mais para falar. E a gente normalmente fala e pensa depois, na verdade? Nossa, você pensa, nossa, por que eu falei isso? Aí você fala várias vezes isso, aí com o tempo a gente vai ficando maduro para entender, e isso aí te ajuda muito. E é 5 minutos por dia, são pequenos hábitos, com aquelas... A visualização
Eu nem falei hoje porque é justamente isso. Tudo está na sua mente. Se a sua mente não achar que você está no caminho certo, a visualização ela mais te frustra do que te motiva. É profundo isso, mas é verdade. Mesmo se for uma coisa que você quer muito, porque daí você quer muito, você olha e fala, nossa, mas está tão longe de acontecer, e aí não vai. Então, faça as coisas que te façam a ter uma vida melhor, acrescenta para você, e tudo vai acontecer. Ah, eu tinha esquecido de falar, né? Que eu falei que ia falar fora amanhã é você dormir cedo, né? Que era aquela coisa que eu passei aqui que eu acho super importante. Se você quiser visualizar no final do dia também é muito legal, porque daí você dorme com aquilo na cabeça, né? E aí fica a última coisa que você visualizou. Não é só de manhã que é bom, à noite também é uma coisa muito bacana você terminar com uma coisa boa. E importante, gente, organiza, se planeja, tanto as partes da comida, se você é uma pessoa que tem que fazer marmita, que eu também já falei outras vezes aqui, não vou falar isso hoje, mas a parte alimentar e a parte da rotina diária. Logo na sequência, normalmente as coisas mais importantes. Hoje não é um treinamento sobre plano diário, sobre rotina, sobre o que colocar. Era uma coisa de você entender a coerência de por que cuidar melhor de você. E tudo que a gente faz, a gente consegue ajudar. Se você e nessa de você acompanhar, não se esquece que dentre as coisas que você acompanha, tem que estar muito coerente a melhor rotina saudável sua possível, porque quando você tem a melhor rotina saudável sua possível, você consegue ajudar outra pessoa, né? Então, assim, especificamente, não sei qual nível você está que você pode melhorar, você tem que melhorar em todas as áreas. Eu fui, no meu caso, né? Eu não estou falando isso porque não é isso que faz mais importante, a pessoa se pega no detalhe, mas eu fui lá, eu fiz os exames de rotina de saúde normal, fui fazer a minha consulta com a Nutri. Não que você precise, gente, eu queria adicionar novas ideias. Então, estou fazendo certinho, estou colocando mais coisa para quê? Para poder fazer um acompanhamento melhor com as pessoas. Eu cuido de mim e cuido das outras pessoas. Ah, eu poderia fazer sem Nutri? Sim, pode fazer sem Nutri, contanto que você se cuide melhor e cuide melhor das pessoas, entendeu, gente? Isso que é importante entender, que às vezes a pessoa pega só naquele detalhe, mas agora não dá para ir na nutricionista e ficar com aquilo ali na cabeça de que precisa daquilo. Não precisa. Você pega o que você já tem de conhecimento da Herbalife e repete. Então, eu vou terminar com a frase que eu falei aqui no começo. Tudo que você precisa para ficar milionário, para mudar sua vida, para virar presidente, você já sabe. A diferença é que às vezes você não tem habilidade de colocar na prática ali. E lógico, se você colocar todas as habilidades de uma vez em prática, vai ser difícil. Vai uma por uma, vai ticando uma por uma, semana após semana. Porque aí a sua mente, que eu falei que a gente engana ela potencializa a gente, ela fala, nossa, ele tá melhor, quer dizer que a vida vai ser melhor. Por quê? Porque eu já ouvi aqui na minha cabeça, em algum lugar, várias vezes, que quando a gente melhora, para as coisas melhorarem, a gente precisa melhorar. E aí eu tô melhorando. Então quer dizer que as coisas estão melhorando. Para as coisas, não é verdade? Para as coisas serem diferentes, a gente que tem que começar sendo diferente. Eu desejo para vocês uma semana muito mais potencializada do que nunca. E nem vou repetir todos os treinamentos, isso não estava na sua meta aí, né? Que para mim é básico, mas para quem não tiver, não falta nada, não perde nada, toda HUM, feliz, esteja lá com a gente, dá seu depoimento feliz, animado, né? Já fica ali, anota as aulas, porque se não fosse para fazer diferença, a gente não colocaria aula. E antes de eu terminar, não sei se a Romilda está com a mão levantada porque ela quer falar alguma coisa, se ela apertou o botão sem querer. Pode falar, Romilda. Enquanto isso, eu vou desgravar já, né? Vou tirar da gravação e aí a gente se encontra semana que vem.